Coloco na tua presença, Senhor, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos ouvir a tua voz, Senhor, possamos aprender mais um pouco de ti, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus que cuida de cada um de nós, Senhor. Cada um que esteja agora, nesse momento, ouvindo esta oração, Senhor, seja abençoado, restaurado, Senhor, com a sua mente preparada para ouvir a tua palavra, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, muito obrigado. Vamos lá, que Deus abençoe grandemente a vida do irmão. Né? A irmã Olinda, louvando o hino da harpa, amém? Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmão? Amém, igreja? Amém. Vamos adorar o Senhor com o hino 545 da nossa harpa cristã? Amém? Amém. Então vamos adorar o Senhor. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei olhar, irei para a glória ao meu Jesus que vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive,
temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está nas mãos de meu Jesus, que vive está, Cristo vive está. Queremos agradecer essa oportunidade, porque Ele vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe grandemente a irmã Olinda, irmão Lauro. Graças a Deus. Bom te ver assim, bem melhor, louvando ao Senhor maravilhosamente. Muito obrigado. Amém. Que Deus continue te abençoando. Amém. Que Deus abençoe. Obrigada. A irmã Jerusa. oportunidade. Irmã Jerusa, pode abrir seu microfone e ore pelo pastor que estará ministrando para nós. A paz do Senhor a todos, e saúde a todos com a paz do Senhor nesta noite. Paz do Senhor. Bem-vindo em nome de Jesus. Temos, soberano Deus, Pai de toda a eternidade, na tua santa e gloriosa presença nesta noite, Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, por conosco. Pai querido, em nome de Jesus, abra o nosso coração nesta noite para recebermos a tua palavra, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Pai querido, Espírito Santo de Deus, fala conosco através do teu servo, Pai querido, e que o teu nome seja glorificado através deste culto. Pai, nós te agradecemos e continuamos pedindo a ti. Fica conosco agora e sempre. Amém. Amém, glória a Deus, muito obrigado, que Deus também abençoe a irmã grandemente, né? Bom rever a irmã também. E o pastor Edivaldo. Amém, a paz do Senhor, irmão Léo, obrigado aí pela a Rádio Boa Nova, muito obrigado pela audiência, graças a Deus por ela, por o seu intermédio, e também aos irmãos, é um prazer revê-los, que Deus possa continuar abençoando a todos, nos guardando de tudo quanto é mal, e vamos nesta noite glorificar, exaltar, adorar o nome do soberano que reina e vive para todos sempre, o nosso Deus. Gostaria nesta noite de compartilhar com os irmãos uma reflexão, não é totalmente um estudo bíblico, porque nós estamos limitados, né, ao tempo e virtualmente, então a gente procura, né, economizar o tempo. Eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus no livro do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7. É um texto bem conhecido dos irmãos, mas a palavra se renova a cada dia, a cada momento das nossas vidas. Vamos ler 17 versículos. Está no versículo 18 ao 35 do capítulo 7 do Evangelho de São Lucas. Acho que todos já acharam. Vou ler. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Enquanto aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar, perdão, és tu aquele que havia de pedir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vistas a muitos cegos. Respondendo então
Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tens visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anunciam-se o evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, que saísse a ver no deserto uma cana abalada pelo vento, mas que saíste a ver um homem trajado de vestes delicadas. Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver um profeta, sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante de tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: nós vos tocamos flauta, e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Amém. Amém. Amados irmãos, nesta noite, nós vamos falar sobre que o silêncio de Deus é uma resposta. Mas antes de entrarmos propriamente na meditação de hoje, eu gostaria de trazer o contexto histórico, bíblico, desse quadro que ora nós lemos. O silêncio também é uma resposta. O quadro daquele momento era um quadro de uma quarentena de 400 anos sem que Deus falasse com o povo de Deus. Silêncio total. E, de repente, na plenitude dos tempos, cumprindo-se as profecias bíblicas do Velho Testamento, Deus levanta um homem chamado João o Batista, um homem que não nasceu, como diz o texto, no palácio dos reis, não saiu da classe sacerdotal, não estava sobre o domínio e a submissão de Anás e Caifás. João Batista, segundo a história, é provável que ele tenha saído da comunidade de Qumran, que fica ali ao lado do Mar Morto, a 27 quilômetros de Jerusalém, onde, em 1947, foram encontrados aqueles pergaminhos
muito famosos hoje em dia, chamados Pergaminhos do Mar Morto, que confirmou os textos bíblicos do Velho Testamento. Pois bem, levanta-se este homem que vem do deserto, totalmente despido de vestes sacerdotais, vestido de pelo de camelo, uma alimentação diferentemente dos restaurantes de Jerusalém, mel silvestre e gafanhotos. Irmãos, Deus, quando entra na história, ele entra e confunde todos os sábios. João Batista confundiu os saduceus com sua mensagem, os fariseus, os herodianos, Tibério César. A sua mensagem foi uma mensagem que nós poderíamos dizer, uma mensagem que fez cabelo, barba e bigode. Ele atacou a questão moral da época, inclusive do rei Herodes, que tomou a esposa do seu irmão. Também João Batista atacou os corruptos da época, os publicanos, que além de cobrarem altos impostos do povo judeu, enviava para Roma, ainda cobrava propina do povo. A mensagem dele também foi para os soldados, os centuriões da época, para que não cometessem injustiça, nem corrupção e se contentassem com o soldo que recebiam. Então, a mensagem de João Batista, dentro desse contexto do quadro em que Israel se encontrava, 400 anos sem ouvir a voz de Deus, Deus levanta esse homem simples, com uma mensagem poderosa para anunciar o Messias. O silêncio também é uma resposta. Quero nesta noite, irmãos, convidá-los para uma reflexão sobre o tema O silêncio também é uma resposta, que foi um momento na vida de João Batista. E esse mesmo silêncio não é diferente nas nossas vidas. O silêncio na vida de João Batista gerou dúvida, como também nas nossas necessidades, quando estamos em aflições, o silêncio pode nos gerar dúvidas. O ministério de Jesus crescia enquanto João Batista, esquecido na masmorra. Os milagres de Jesus são claros, enquanto o seu precursor João Batista vivia na escuridão do cárcere. As multidões se achegam a Jesus, recebem os seus milagres. E neste quadro do início do ministério de Jesus e do silêncio da prisão de João, é que começa a sua
dúvida. João Batista, dentre as suas acusações que o levou à prisão, estava justamente em ele ter denunciado o pecado de Herodes. Foi encarcerado em uma fortaleza e ali estava preso quando Jesus inicia o seu ministério. Segundo os matemáticos, isso se deu por volta do ano 29 da nossa era cristã. E ali está preso João. E nesta noite, nós vamos tratar de 4 verdades que saltam aos nossos olhos, os quais, com esses mesmos olhos e com os olhos espirituais, nós vamos refletir. Nós vamos falar da dúvida que atormenta o coração. Em primeiro lugar, como conciliar as maravilhas que Jesus fazia com a dor que atingia o coração de João e trazendo para nós, quando vemos as maravilhas de Jesus que ele fez e continua fazendo com a nossa dor. No momento, Jesus cura enfermos. Jesus ressuscita mortos. E aí vem a pergunta: onde está Jesus que não vai libertá-lo da prisão, daquele cárcere? Você e eu, que estamos lutando em oração, querendo uma resposta de Deus, desesperado nas nossas necessidades, e o silêncio continua. E você e eu clamamos: Senhor, onde o Senhor está? O Senhor que opera tantas maravilhas, e eu estou preso por essa necessidade e nessa necessidade. Será que esse não é o seu drama? Não é o meu drama? Como conciliar o poder de Jesus com as angústias que eu e você sofremos? Como conciliar o poder de Jesus com as inversões de valores da sociedade? Quantos hoje, irmãos, que colocaram o seu nome para receber do governo, diante da necessidade do momento, um auxílio de 600 ou 400 reais, precisando desse dinheiro por estar sem trabalhar, sem emprego, sofrendo, e você clamando, gera dúvida. Gera dúvida. E a primeira que vem é: será que Deus está ouvindo a minha oração? Segundo lugar, será que eu estou em falta com Deus? São dúvidas que são geradas diante do silêncio de Deus. Por um outro lado, você observa, hoje mesmo estava vendo que um filho de um famoso ou de uma famosa, sem necessidade, recebeu
esse auxílio do governo, e você, filho do Deus Todo-Poderoso, até agora, você espera que o silêncio seja quebrado, que você possa receber esse auxílio do governo. E tudo está em silêncio. São inversão de valores, onde aquele que não necessita recebe, e o que precisa não recebe. Como conciliar um rei bêbado em uma festa do seu aniversário? Decidir monocraticamente, a pedido de uma mulher adulta e de uma filha bailarina, que atentaram contra a vida do maior homem, do maior profeta, sem nenhuma intervenção do céu. Você entende o mistério desse? Nós entendemos o mistério desse? Num silêncio total, tem tudo, queridos irmãos, para gerar dúvida. Em João e também em nós. Segundo lugar, como conciliar o silêncio de Jesus com a urgente necessidade de João e a sua necessidade e a minha necessidade? Como conciliar esse silêncio? Por que Jesus não se pronunciou em defesa de João? É uma pergunta. Por que Jesus até agora guarda o silêncio e não se pronuncia a respeito da minha e da tua causa? E nós desesperamos. Nós nos angustiamos. Por que Jesus não fez um discurso desbancando a prepotência de Herodes Antipas? Esse Herodes, irmãos, não é aquele Herodes que mandou matar a criança. Ele é filho dele. O pai dele era chamado de Herói o Grande. Aliás, foi um grande administrador. Foi ele que fez a grande reforma do templo e que construiu essa fortaleza de Marqueros, onde João estava preso. Aqui Herodes Antipas, o seu filho. Por que Jesus não se apresentou como advogado de João? Irmãos, não é fácil conviver com o silêncio de Deus. Na hora da aflição, o que mais nós queremos não é o silêncio, é uma resposta. João esperou a libertação, mas a sua cabeça foi cortada pela lâmina afiada do soldado romano. Terceiro lugar, como conciliar o que João proclamava do Messias e ele não interviu. Parece um paradoxo. O que João anunciou do Messias e aquilo que ele estava vivenciando parecia que era um paradoxo. Ele não interviu. João Batista pregou sobre o Messias que traria o juízo de Deus, colocaria um machado na raiz da árvore, que recolheria a palha e jogaria no fogo aceso. A expectativa de João era que Jesus viesse a exercer seu juízo.
naquele momento. Exercer a sua vingança com uma espada afiada celestial para libertá-lo. Mas o que João recebe é uma resposta quando ele indagou o Senhor. O Senhor não dá a resposta que João pensava que Jesus mandaria para ele. A resposta de Jesus, ele respondeu corretamente. Literalmente, Jesus respondeu o que João perguntou, mas João queria mais. João estava interessado na sua libertação. O que João pergunta no versículo 19 diz assim, a parte C: os emissários levaram esta carta a Jesus, uma carta oral, dizendo duas perguntas. És tu aquele que havia de vir? A primeira pergunta. Ou esperamos outro? Subsequente, Jesus responde. Não da maneira que João pensava ou gostaria que fosse a resposta. Jesus responde justamente o que ele perguntou, mas da maneira dele. E na mesma hora, versículo 21, os emissários estão ali. Os discípulos de João estão ali. Jesus disse assim, é como se dissesse, Jesus não disse isso, mas trazendo para a nossa realidade, era como nós disséssemos assim, olha, testemunhas de João, pega aí o zap, o telefone, o celular, filma tudo aqui que eu vou fazer agora. E a minha resposta está nesse vídeo que eu vou mandar para João. E as palavras estão gravadas no zap. Olha só o que Jesus disse. Na mesma hora que os testemunhos estavam ali, os discípulos de João estavam, Jesus curou muitos da enfermidade. E eles estão gravando. E males, e espíritos maus, demônios sendo expulsos. E Jesus curando os cegos. Filma aí, filma aí. Grava isso tudo aí. Versículo 22. Respondendo então Jesus, disse-lhes, ide, levar esse vídeo, a mensagem é essa, leva esse vídeo e esse zap a João. O que tendes visto e ouvido, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam e os pobres anunciam o seu evangelho. Esse Jesus que fez tudo isso aqui tinha poder para mandar as portas do cárcere se abrir. Ele tinha poder para fazer tudo isso, mas ele não fez. Ou seja, Jesus envia esse relatório gravado dos seus atos de misericórdia. O Messias não se move e não moveu uma palavra na direção da libertação de João. Enquanto Jesus está cuidando dos enfermos, João está mais próximo do fim do seu martírio. Mas Jesus não lança palavra nenhuma de esperança sobre a sua libertação. Por último, a prisão, irmãos, alimenta a dúvida. João está enfrentando problemas e Jesus continua suas atividades normalmente. Nos lembramos agora
de quando os emissários de Marta e Maria vão até Jesus, o Lázaro naquele estado, doente, já à beira da morte, e Jesus não deixa as suas atividades, não foge um momento. Você sabe por quê, irmãos? O que eu vejo é que Jesus seguiu uma agenda estabelecida nos céus. Fatores circunstanciais não tiravam Jesus da sua agenda. O que vale é destacar é que João não engoliu suas dúvidas. Primeiro, ele expôs as suas dúvidas. Ele fez perguntas. Ele buscou a Jesus, rompendo o silêncio para resolver os conflitos gerados pelas suas dúvidas. Nós devemos, queridos irmãos, romper também o silêncio das nossas dúvidas. Nós podemos perguntar para Deus, sim. Deus não se zanga das dúvidas que temos. Nós precisamos ser esclarecidos, ter dúvida. Aí você vai dizer assim, pastor, está escrito que ter dúvida não procede de Deus. Se você permanecer com a dúvida sem ser esclarecida, ela realmente é algo que não procede de Deus. Porque Deus esclarece. E creio que João Batista, antes da sua morte, ele foi esclarecido da dúvida que ele tinha com Deus. A respeito do silêncio, porque o silêncio também é uma resposta. Ele fez perguntas, ele buscou a Jesus, rompendo o silêncio, para resolver os seus conflitos gerados pela sua dúvida. Irmãos, as pessoas mais santas são as mais susceptíveis às dúvidas mais profundas. Isso aconteceu com outros servos de Deus no passado. Moisés quase desistiu, certa ocasião de Deus, não de Deus, Moisés quase desistiu, certa ocasião, lá quando o povo clamava por carne, que Deus se mandou fogo no final do arraial, matou um bocado de gente. Moisés se desesperou, pediu a morte. Será que Deus está nesse negócio? No silêncio, a sua pergunta é: será que Deus está nessa necessidade? São dúvidas. E nós devemos buscar de Deus para que essa dúvida seja solucionada. Elias pediu a morte. Lá em 1 Reis 19. Paulo chegou a ponto de se desesperar da própria vida. 1 Coríntios 1, 8 e 9. Queridos, duas coisas de tudo isso que nós acabamos de meditar, de fazer uma reflexão, merecem destaques. O primeiro deles, Jesus não fica zangado das nossas dúvidas sinceras. Às vezes nós temos dúvidas e convicções, de sentimentos, já dentro de um preconceito que nós temos, de uma razão formada. Deus não rejeitou
as perguntas de Abraão. Abraão insistiu com Deus. Se tiver 50, o Senhor destrói. Se tiver 40, e assim sucessivamente até chegar a 10. Deus não se zangou com Abraão. Não se zangou com Jó. Não se zangou com Moisés. Como também Jesus não rejeitou as perguntas de João Batista. Por um outro lado, Jesus não livrou João Batista da prisão. Aquele que fez e faz tantos milagres poderia mudar o pensamento de Herodes, enviar os seus anjos para abrir as portas da fortaleza de Marquerós. A última coisa, e a segunda. Primeiro, nós vimos o que Jesus não fez. Agora nós vamos ver, por último, o que Jesus fez. Em vez de Jesus responder aos discípulos de João com palavras, Jesus mandou gravar o vídeo. Estou parafraseando e contemporaneizando a nossa realidade do momento. Grava aí as minhas ações, tudo que eu fiz aqui, vocês gravam. As ações poderosas, curando muitas doenças, os flagelados de espíritos, expulsou demônios, deu vista aos cegos. Isto foi a resposta de Jesus, respondendo literalmente e prontamente da maneira dele, e não a resposta que João queria. Às vezes Deus responde isso para nós, queridos irmãos. É desta forma que Deus trabalha. E concluindo, irmãos, queridos, temos que ter consciência que na agenda, isso é fato, que na agenda que Jesus recebeu do Pai na eternidade, não tinha o alvará de soltura da prisão de João. Na agenda do Pai, não havia esse alvará de soltura. E muito menos um habeas corpus para que ele respondesse em liberdade. O que constava naquela agenda era que, naquele momento, que Jesus usasse o silêncio. Esse silêncio que gerou dúvida em João e gera em nós. Porém, a materialização com o vídeo o zap dos discípulos que levaram oralmente, quebraram o silêncio. E as suas duas perguntas que nós lemos nesta noite de João foram respondidas. Se nas nossas necessidades, irmãos, o silêncio de Deus pairar sobre nós, a receita que temos, biblicamente falando, é que está em Abacuque.
Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei em Deus, o Deus da minha salvação. Quando toda essa provisão de uma necessidade nossa for fator de silêncio com Deus, a conclusão é: alegra-te no Deus da tua salvação. Que Deus nos abençoe, a paz do Senhor a todos. Bom ver o rosto de cada um, né? Nos abraçando, dando cotovelada, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Amém e amém.